Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos agora entrar numa nova fase, tá? Das nossas aulas de genética. Agora a gente vai falar, sobre biotecnologia. Já tivemos uma série de aulas aí no nosso canal sobre genética. Agora vamos abordar, a parte de biotecnologia. Então, começando, nessa primeira aula com células-tronco. O que são células-tronco? Qual a importância das células-tronco, tá? Então, as células-tronco, elas apresentam grande capacidade de diferenciação, tá? Ou seja, quer dizer que elas podem se tornar em outros tipos celulares, tá? Possuem capacidade de se transformarem em qualquer célula do corpo, Algumas com maior potencialidade, como é o caso das células-tronco embrionárias, e outras com baixa, tá? Que é o que eu vou explicar mais adiante a vocês. Então, por que falar de células-tronco? Qual a importância dessas células, As células-tronco, hoje em dia, os pesquisadores estão cada vez mais buscando alternativas para regeneração de tecidos, para o uso dessas células na regeneração de tecidos, para evitar também que uma pessoa no futuro ela tenha rejeição, dos seus órgãos, tá? De órgãos transplantados. Então, terapias, tá? Usam essa técnica de células-tronco para terapias, regenerar, por exemplo, um tecido lesado de um infarto, de uma coluna, poder evitar que doenças degenerativas venham a causar mais problemas aí no futuro. Então, a terapia com células-tronco tem sido cada vez mais estudada para a gente conseguir ter esses avanços aí na ciência. E quem sabe assim, em breve, a pessoa começar a ter autotransplante, do seu próprio tecido, você conseguir regenerar aquele tecido, aquele órgão que está com problema, que causou, que não está funcionando como deveria. Então, as células-tronco vêm trazer essas infinitas possibilidades. Temos uma pessoa que lesionou a coluna ou tem alguma degeneração neurológica, as células-troncos também podem ser alternativa. Então, cada vez mais a ciência vem avançando nesses estudos aí. Então, por quê? Por conta da alta capacidade que essas células têm de se diferenciar e de se transformar em qualquer outro tipo de célula, como está aí na imagem, Tem células-troncos que podem se tornar um tecido muscular, uma célula sanguínea, parte de um tecido nervoso, enfim. Esse tipo de célula a gente vai encontrar em células embrionárias e em diversas partes do corpo, tá certo? Como no sangue, na placenta, no cordão umbilical, na medula óssea, entre outros, tá? As pesquisas vão buscar principalmente, como eu venho falando, encontrar maneiras de reverter algumas doenças ou desenvolver terapias que vão retardar alguns processos utilizando essas células. Mas para isso vamos entender quais são os tipos de célula-tronco, tá? Porque tem algumas diferenças. Algumas têm alta capacidade de se transformar em qualquer outro tipo de célula, já outros têm uma capacidade limitada. Então, primeiro, as células-tronco embrionárias. As células-tronco embrionárias a gente tem a totipotente e a pluripotente. As células-tronco totipotente, elas geram tecidos, tá? Extraembrionários, originando organismos completos. Essas células-tronco embrionárias são aquelas que a gente fala que é do zero, a partir da hora que forma o zigoto, até o 5º dia, tá? Depois que forma o blastocisto, essas já deixam de ser célula embrionária, tá? Então, até de 0 ao 5º dia,
são essas células que têm maior capacidade de diferenciação. Então, elas podem se diferenciar em todos os tecidos do corpo. Um exemplo, né, é o zigoto. Aí, na hora de usar aí essas células embrionárias, né, a gente pode debater aí com a questão ética. Por isso que essas não são utilizadas para fins terapêuticos, tá? Células tronco pluripotentes são especializadas em gerar células dos 3 folhetos embrionários, né? Ectoderma, mesoderma e endoderma. Então, essa já é a partir do 5º dia em diante, certo? Assim, elas podem se transformar em quase todos os tecidos do corpo, exceto placenta e anexos embrionários, tá? Então, por conta disso, são mais usadas células tronco pluripotentes do que totipotentes, tá? Por conta dessa capacidade aí também, por não correr o risco dela gerar, né, anexos embrionários, né, qualquer outro tipo de tecido. Também por conta das questões éticas, né, como eu falei. Tudo isso vai bater também, esse estudo vai bater nessa questão ética, então tem que ter todo um cuidado aí. A ciência tem todo um cuidado sobre o desenvolvimento dessas células tronco. Então, células tronco totipotente são aquelas, né, que têm a maior capacidade, a que tem capacidade de realmente se transformar, se diferenciar em qualquer outro tipo, tá, de tecido do corpo humano, é a totipotente. E a pluripotente é em quase todo o tecido, tá? Elas são menos placenta e anexos embrionários, mas elas têm essa capacidade. E são células tronco embrionárias, ambas, tá? Células tronco adultas. Essas já são do 5º dia em diante, né? São células tronco após a fecundação, né? São células indiferenciadas também. Possuem a função de renovar e reparar os tecidos do corpo. Porém, elas são menos versáteis, né? Têm uma menor capacidade do que as células tronco embrionárias que a gente viu, a totipotente e a pluripotente. Elas são encontradas em todas as partes do corpo humano, especialmente na medula óssea, a medula óssea vermelha, tá? E sangue do cordão umbilical, sendo retirada também dos próprios pacientes para os fins medicinais, né, que é o caso do transplante, né, de medula, por exemplo. Então, ó, eu tenho aqui nessa imagem o zigoto, eu vou ter aqui minhas células embrionárias totipotentes, né, e pluripotentes têm a maior capacidade, né, de diferenciação a partir do 5º dia, certo? Eu já tenho as células tronco, até aqui eu tenho as células tronco embrionárias, daqui para lá eu tenho as células tronco adultas, tá? Que é o embrião de 4 semanas, 6, criança e adulta. Aqui eu já tenho células tronco adultas, tá certo? No 5º dia em diante. Bom, vamos ver os tipos de células tronco adultas. A gente tem a induzida, que são produzidas pelo homem, principalmente a partir de células da pele. Elas podem ser fabricadas a partir de outros tipos celulares, né? Aí, nesse caso, essas células, elas recebem vírus que injetam genes capazes de reprogramar as células para que ela volte ao estágio embrionário. Aí essas células apresentam características muito semelhantes às células tronco embrionárias, mas são manipuladas pelo homem, tá? Pela ciência, tá? Então, esse é um tipo, elas são retiradas de tecido epitelial, né? Principalmente, para poder ser manipulada e dar origem a outro tipo de tecido. São células tronco induzidas. Células tronco multipotentes. Essas células, elas vão se diferenciar em poucos tipos celulares. São responsáveis principalmente pela renovação, tá, celular. É encontrada basicamente em tecidos do corpo, como medula óssea e cordão umbilical. Ela é responsável, por exemplo, por renovar
as nossas células sanguíneas. Células tronco onipotente. Essas células tronco, diferente das demais, não vão apresentar grande capacidade de diferenciação, sendo capazes de formar células do tecido apenas daquele tecido que elas pertencem, por isso que é onipotente. Então, para resumir, a gente tem as células troncos, a importância dela é para tentar, inibir aí, tentar regredir alguns estágios de doenças degenerativas, melhorar futuros transplantes, de redimir algumas doenças, da gente poder evitar, para poder viver melhor, para poder evitar ter avanços aí na medicina, tá? Quais são os tipos? A gente tem células tronco embrionárias, que são aquelas capazes de se diferenciar em qualquer outro tipo de célula de tecido. E dessas células embrionárias, a gente vai ter a totipotente, que faz qualquer uma mesmo, qualquer tipo de célula, qualquer tipo de tecido. E a pluripotente, que ela vai estar relacionada mais aos folhetos embrionários. Então, ela faz qualquer outro tipo de tecido, menos, placenta e anexos. As células adultas são aquelas depois de 5 dias em diante, Elas são capazes, elas têm um limite, uma limitação, do que elas podem se diferenciar. Aí a gente tem aquela célula que pode ser manipulada, pelo homem, que são as células induzidas, as células multipotentes e as unipotentes, tá? A gente vai encontrar essas células adultas em algumas partes do corpo, incluindo a medula óssea vermelha. Então, eu espero que vocês tenham entendido aí essa questão da célula tronco, da importância, e a gente se vê em uma outra aula, tá? Ainda vamos continuar tratando dessa parte de biotecnologia. A gente se vê na próxima aula desse canal. Curtam, assistam, aí façam seus resumos e bons estudos, tá, gente? Tchau, tchau!